Bom dia, estou aqui com o secretário de Meio Ambiente, de Turismo, Richardson Lenini. Ele vai explicar melhor para a gente sobre a questão a polêmica que está hoje nos quatro cantos de Campo Redondo, que é a questão da retirada das porcigas, que realmente tem que ser retirada. Eu concordo com o documento, porque é um rio que passa ali, é um cemitério público que está ali, mas como resolver isso? Como é que está o andamento? Quando foi recebido esse documento? Qual foi a data que chegou? Quais são as providências que estão sendo tomadas, Richard? Bom dia. Bom dia, George, meu querido. Bom dia à população de Campo Redondo, de maneira geral. Sempre uma honra poder servir essa cidade. Papel esse que nós executamos com muita hombridade. Bom, um resumo rápido, George, sobre as condições que estão acontecendo referente a essa polêmica, que na realidade tornou-se polêmica porque ela está sendo de maneira especularizada, sendo trabalhada como uma narrativa que violenta até a legalidade com a qual está sendo executada essas ações referentes à Pocilga. Nada acontece sem diálogo, nada acontece sem o cumprimento da lei devida. Nós estamos sim em diálogo com a população há mais de 4 meses, dialogamos todas as possibilidades que foram, inclusive, esgotadas dentro do debate, todos os levantamentos que foram feitos pela população, com o que faríamos com relação à Pocilga. Por quê? Porque sempre foi deixado claro que ela está numa posição de irregularidade ambiental, está presente numa APA, numa área de preservação ambiental, que está às margens do rio Trairi. É um problema que envolve não só a qualidade de vida dos animais que são criados de maneira inapropriada, muitas vezes, mas é um problema de saúde humana, é um problema de meio ambiente, de impacto ambiental que, se demorar muito, pode tornar-se irreversível. Já há, inclusive, poluição dos mananciais, já há, inclusive, penetração de dejetos no lençol freático. As nascentes da área, que não são nascentes, os poços nativos da área já estão completamente eutrofizados, sem oxigenação. Infelizmente, nós temos sim que fazer a retirada, nós estamos acordados com o Ministério Público, com a população, nada acontece sem diálogo. Tem um prazo que foi dado? Tem um prazo, nós assinamos um TAC dia 18 de fevereiro, 180 dias foi o prazo dado, contudo. Está quase esgotando. Exatamente, esse diálogo já vem acontecendo há muito tempo, muito tempo. Nós estamos aqui de forma clara, aberta. É a primeira vez que nós estamos sendo ouvidos, antes mesmo de pegar esse assunto e transformá-lo numa plataforma eleitoreira que, infelizmente, oportunamente, de maneira, eu diria, inescrupulosa e muitas vezes, tecendo comentários que são extremamente violentos contra as pessoas. Há sabido também a realidade que acontece em grupos de WhatsApp que, infelizmente, estão propagando ondas de ódio, que estão prejudicando também e ameaçando a vida de pessoas. Então eu acho muito irresponsável nós não tratarmos esse assunto como deveríamos, que é ouvindo todas as ações, todas as posições. A Prefeitura já sentou com os criadores? Já sentou com os criadores em dezenas de reuniões. Somente eu fiz mais de 6 reuniões enquanto secretário, porque assumi essa pasta recentemente. Isso. Então nós não tratamos de maneira negligente esse assunto, nós dialogamos abertamente com a população, todos os criadores. Foi chegado a esse consenso coletivamente sobre a ajuda de custo que seria dada, porque não é uma determinação legal essa ajuda de custo, essa preocupação vem da gestão que de fato trabalha pelo povo. Dr. Renan, enquanto prefeito, muito preocupado com a situação, promoveu sim reuniões, dialogou com a população, nós chegamos no consenso de uma ajuda de custo, porque havia necessidade emergente de fazer o cumprimento da retirada das pocilgas, e estão sendo retiradas. É importante dizer que as pocilgas estão sendo retiradas não de maneira violenta, agressiva, muito pelo contrário. Todas as pocilgas que foram tiradas até agora, elas estavam vazias. Não haviam pessoas criando, nem porcos na área. Nós dialogamos com todos, nós estamos munidos com todas as documentações. O que infelizmente traz a esse assunto a nomenclatura de polêmica é porque ele está sendo aproveitado de maneira absurda, abjeta e com pouca seriedade, porque aqui nós não tratamos somente de porcos, nós tratamos de seres humanos, nós nos preocupamos sim com a população de Campo Redondo, nós trabalhamos dialogativamente com todas as possibilidades de alocação, que não é uma determinação judicial, é algo que a população faz com compromisso, a gestão faz com compromisso com a população. Então é muito importante nós tratarmos desse assunto com a seriedade que ele merece. Richard, ontem na sessão ordinária, alguns vereadores disponibilizaram o terreno para que seja
vão fazer uma doação, principalmente a vereadora Jadna, que eu acho que é o mais significativo, que é 1 quilômetro daqui da cidade. E o vereador Eduardo disse que vinha aqui hoje falar com você, com o meio ambiente, setor do meio ambiente, para buscar uma alternativa no IDEMA, fazer uma avaliação do terreno. E se for feita essa avaliação positiva, provavelmente vai ser esse local que é distante do rio, que é um terreno mais distante do rio que ela tem. Ela tem dois, um próximo ao rio, que ela disse que tinha, mas tem outro que é mais distante. Então eu acredito que está começando a aparecer uma alternativa. As alternativas de compra de terreno, de desapropriação de terreno da prefeitura para alocar os criadores, foi debatido nas reuniões. Eles não aceitaram em grande maioria, quase que totalmente absoluta, porque infelizmente eles queriam continuar criando no perímetro urbano. Não pode. Nós oferecemos a possibilidade, nós temos todo o plano de manejo de pocilgas, contudo tem que se obedecer uma legislação que foi negada por parte de todos os criadores presentes nas reuniões. É fundamental que a verdade seja dita. Esses terrenos foram propostos, acharam longe, perguntaram sobre as questões de segurança, porque tinham medo que roubassem os porcos. Esses terrenos estavam mais ou menos quantos quilômetros? A média é de 1,5 km a 2 km de distância por legislação, não é um invencionice. Isso. É porque para criar porcos tem uma legislação, inclusive porcos para abate. O problema das pocilgas está para além de um problema ambiental. A carne era servida, inclusive, sem a fiscalização da vigilância sanitária. Carne de porco é uma carne muito perigosa. Todos nós sabemos, aprendemos quando criança, que nunca se come carne de porco nem semi-cozida, nem pré-crua, sempre muito bem assada, por causa do perigo da tênia, da teníase. Então é um problema de saúde humana que nós estamos resolvendo para Campo Redondo. Inclusive aquela área não poderá ser aproveitada para nada, a não ser através do plano de restauração ambiental de área degradada que nós estamos construindo para aquela área, para recuperar a área verde, reflorestar a margem e as imediações do Rio Trairi, que trará benefícios enormes na política ambiental e social do município. Dou mais uma dica, que seja árvores frutíferas. Inativas, sem nenhum tipo de espécie invasora, que colaborem, que coadunem com o equilíbrio ambiental e ecológico de Campo Redondo. Tudo está sendo feito com muita responsabilidade, tanto no quesito ambiental, social e principalmente, eu quero deixar claro aqui oportunamente, George, de dizer que senhoras e senhores que usam dessas causas para alimentar o ódio, para propagar o ódio, não façam isso. Isso pode colocar a vida, como está colocando a segurança e a integridade física de pessoas, de cidadãos dignos que estão sendo caluniados. Inclusive essa tentativa absurda de usar essa pauta, que é uma pauta que já estava praticamente concretizada, já com tudo pronto, sendo executada de maneira digna, infelizmente está sendo aproveitada para fazer espetacularizações absurdas, e isso não é um palanque de promoção. Nós estamos tratando da vida de pessoas. O que me traz aqui é esclarecer para todos, quanto necessário, que nós estamos à disposição, mas não de maneira inquiritória, não de maneira inquisitiva. Nós não somos irresponsáveis, nós estamos aqui para dialogar, nós não somos criminosos. Nós somos a gestão municipal, na minha figura de secretário, que estou com total responsabilidade e algo com o povo e segurança. Estou com a espinha ereta e o espírito tranquilo, porque nenhuma irregularidade está sendo cometida nem com a população, nem com os porcos, nem com o meio ambiente. Caso esse terreno de Jadna seja aprovado pelo IDEMA e pelos criadores, eles aceitarem, o IDEMA vem, faz a avaliação do terreno lá de Jadna, se passar, aí começa a etapa de parcerias. Mesmo que nós estivéssemos ainda nessa tratativa, o tempo estimado era curto para determinadas posições que nós deveríamos tomar enquanto executivo, porque despendia um financiamento, onera o município. Se por acaso fosse um terreno da prefeitura, teria que passar pela aprovação da Câmara. Tudo tem um rito, tem um trâmite. Nós apresentamos isso para a população e a população não quis terrenos, a população de criadores, em sua grande maioria. Agora é que esse assunto está sendo revisitado de maneira oportuna, porque ele já estava sacramentado, não é à toa que corre há quase 6 meses. 6 meses em que nós estamos dialogando aqui. Essa denúncia, esses processos para retirada de pocilga acontecem há quase uma década. Então não é nenhum tipo de... Não, lembrando que não é só em Campo Redondo, é no Brasil inteiro. Mas sem dúvida é um problema de saúde humana. Nós estamos ali cuidando também, não só da segurança, da qualidade de criação dos animais, mas também
dos criadores que podem, muitas vezes, com pouca instrução, ofertarem determinadas mercadorias que são desaprovadas de maneira direta pela vigilância para que não cause nenhum tipo de intercussão prejudicial a eles. Então nós pensamos no município sempre em primeiro lugar e na população acima de qualquer coisa. Foi proposta pelo vereador Elbi uma audiência pública sobre o assunto. Não seria interessante que o setor do meio ambiente e turismo organizasse esse debate na Câmara só com os vereadores, com os criadores, com as pessoas que são diretamente interessadas para dialogar? Bom, está aqui o terreno, o IDEMA vai fazer a avaliação, aí vamos buscar as parcerias, o comércio pode contribuir, quem pode contribuir? Eu mesmo contribuo, se vier para mim alguém precisar, um milheiro de tijolos, sacos de cimento, eu posso contribuir também. Os vereadores eu percebi que todos eles estão empenhados em contribuir com alguma coisa. Nós somos solícitos e sempre estivemos à disposição para o diálogo. Tudo isso, obviamente, toda essa polêmica ou pseudo-polêmica, porque ela não durará muito, porque infelizmente as agendas do município, ou felizmente, são muito mais importantes. Tem muitas outras prioridades, não que a Pocilga não seja, mas sem dúvida nenhuma, quando nós colocamos na balança, há coisas muito mais emergentes em Campo Redondo que nós estamos debruçados. Tudo foi pactuado com a população, não houve nenhum tipo de desapropriação de Pocilga, não houve nem assim de forma irregular, não é à toa que se forem lá, todos os criadores que ainda estão impedidos de terem um local, porque estão procurando, estão com suas Pocilgas. O que nós não podemos é tratar os assuntos da prefeitura que dizem respeito ao município de Campo Redondo de forma especulatória, de forma achincalhada, de forma baseada em grupos de WhatsApp e relatos onde não são apresentados nenhuma comprovação legítima, enquanto nós estamos munidos da verdade, sendo alvos de calúnias, de difamações, de injúrias e, por que não dizer, de ameaças. Eu gostaria de, inclusive, deixar claro aqui que nos próximos diálogos que forem apresentados, que também apresentem solidariedades aos trabalhadores e trabalhadoras que estão na linha de frente executando as políticas públicas de Campo Redondo, inclusive de cara limpa, porque de peito aberto, porque caminhamos com a verdade, onde esses trabalhadores estão sendo caluniados e não recebem, inclusive, a solidariedade. Por quê? Porque infelizmente, só as versões que podem ser convenientes para, digamos assim, endossar determinadas pseudo-verdades e narrativas é que são propagadas. Vamos resgatar, por exemplo, esses áudios que estão acontecendo no grupo de WhatsApp, onde eu sou chamado de amarelo safado, onde está pessoas lá dizendo que eu deveria morrer sem uma gota de sangue quando estive com doença de anemia, e que deveria o diabo me levar para o inferno, ou pior, flagrantes crimes de intolerância religiosa, onde estão dizendo que nós, e propagando isso propositalmente para fazer com que a população se revolte contra nós, e contra mim, e contra outros trabalhadores, dizendo que nós vamos abrir aquela área lá para construir um terreiro de macumba, certo? É esse tipo de linguagem de crime, de violência, racismo religioso e outros tantos que estão sendo cometidos flagrantemente, e isso não é repassado para a população. Vocês vão dialogar, acredito que o presidente da Câmara vai procurar você, os vereadores, para uma conversa mais concreta. Sem dúvida, nós estamos à disposição para o diálogo. Primeira coisa, criadores, tem um local, tem que aceitar, não tem como não aceitar um local que está sendo doado, não vai ter custo algum. Lembrando que já foi proposto nas reuniões alocar os criadores em outros momentos e eles não aceitaram. Mas acredito que agora, percebendo que eles vão ter que aceitar, porque não tem como, vai persistir esse mesmo problema. Então, antes de encerrar aqui, agradecer já aqui o nosso secretário, que prontamente nos atendeu, e eu já estou na torcida para que tudo se resolva, para que a prefeitura saia ganhando, que a Câmara de Vereadores saia ganhando, que os criadores saiam ganhando e que todos saiam ganhando, porque, claro, tem gente que gosta de carne de porco, então eu adoro. Lá em casa eu guardo lavagem de porcos para um criador há vários anos, então eu quero que eles continuem criando porcos. Eu não como carne mais de porco, mas pelo menos eu estou ajudando alguém a botar um pão na mesa de um cidadão campo-redondense. Então, Richardson, muito obrigado por nos atender. Eu já estou na torcida para que seja uma solução viável para todos os lados. Obrigado, gente, Charles. Estamos junto, a população de Campo Redondo, a todas as pessoas que nos assistem. Eu quero dizer que estamos à disposição para servir essa cidade com a dignidade que ela merece e nunca nos acovardaremos diante das problemáticas, porque estamos aqui para resolvê-las, mas acima de qualquer coisa que a verdade
dos fatos seja propagada na íntegra, para que tenha clareza e lucidez a todos e todas que nos escutam, para que as narrativas mentirosas não prosperem e o ódio não crie raízes em nossa cidade. Um abraço. Concordo plenamente. Valeu, gente. Obrigado, Richardson.